Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Você que está ao vivo conosco, que Deus te abençoe, abençoe tua casa, o teu lar, abençoe a tua família, amém? Quase 60 dias, né? Sem culto presencial, mas eu creio que chegou um tempo de trabalhar de Deus. Pode se assentar, você que está de pé. Eu espero que essa pandemia, para mim, ela não veio à toa, ela veio por permissão de Deus. Eu queria que a igreja, mesmo nesse tempo de crise que nós vivenciamos, isso tudo foi um sinal de Deus para mim, para a volta de Cristo e preparação para o anticristo. Se perguntasse hoje para a igreja se ela está preparada, eu sou sincero para falar, para Cristo levar a igreja, eu virava e falava: não estão preparados. Uns vão falar assim: mas pastor, estou preparado. Para mim não estão preparados. Esse tempo de pandemia foram 60 dias, presta atenção. Eu contemplei pessoas que foram fiéis com Deus nos 60 dias e pessoas também que não foram fiéis com Deus. Se a crise foi por Deus, permitida por Deus, Deus também veio para provar o cristão. Eu vou provar se ainda o cristão continua sendo fiel. Jó, no teu tempo de crise, ele ainda permaneceu fiel. É por isso que a tua esposa diz, coloca aqui em Jó para mim, capítulo 2, verso 9. É isso mesmo, capítulo 2, verso 9. Livro de Jó, capítulo 2, verso 9. Então sua mulher disse: ainda retens a tua sinceridade. Ela está fazendo uma pergunta. Em outras palavras, a mulher de Jó diz: mesmo você sem nada, os filhos morreram, você, Jó, perdeu as 4 empresas, perdeu gado, perdeu fazenda, você, Jó, perdeu bens materiais, ainda está enfermo. Mesmo assim, Jó, você vai continuar sendo fiel com Deus? Então, a luta de Jó, quem permitiu foi o próprio Deus. E Deus queria saber ainda se Jó ia manter a sua sinceridade. Em outras palavras, eu quero saber se Jó, mesmo no tempo de crise, ainda permanece fiel comigo. Tem pessoas que no tempo de crise abandonam Deus. Eu sou sincero. Domingo de manhã eu vou pregar numa igreja que me convidaram. Mas pastor, eu quero que você traga uma palavra para obreiros. Só no tempo de crise eu perdi 3 obreiros do altar. O pastor falou comigo. Eu perdi 3 obreiros do altar. No tempo de crise eles não permaneceram fiéis. Aí eu pergunto para você: a crise da pandemia, presta atenção, ela está por 1 ano. Ela está durando quanto tempo? A crise, quando o anticristo estiver na terra, vai durar o tempo de tribulação 3 anos e meio. Se o cristão não suportou 1 ano, como que ele vai suportar 3 anos e meio? Pastor, mas até lá eu quero ser arrebatado. Mas para mim ser arrebatado, Deus primeiro vai me provar se eu sou fiel. No tempo de crise, vou ser sincero, eu observei algumas caminhadas de algum cristão que veio na igreja e falou: ainda permaneço fiel. E teve cristão também que no tempo de crise nem na igreja apareceu. Aprenda uma coisa: essa crise que veio, ela veio para tratar com cristão, ela veio para tratar com ímpio, com outras pessoas de outra religião, para arrependimento. Eu fiz uma visita ontem, presta atenção. Eu levei o pastor Marcos Paulo comigo,
E nessa visita que eu fiz ontem, no meio da casa tinha um espírita. Toda a família conhecedora da palavra. Só que dentro da casa, a filha da irmã começou a namorar com uma pessoa espírita. Eu pregava e ele não falou nada. Aí eu contemplando aquilo tudo, eu contemplei que ouvi de uma pessoa que uma família toda cristã, um servo de Deus do altar, ele saiu da presença de Deus, e quando ele sai, ele vai para o centro espírita. E ontem eles me dando testemunho que quando o louvor estava cantando naquela casa, essa pessoa que é espírita entra e fala: ai, que saudade de ouvir uma palavra do Senhor. Ai, que saudade de novo se eu pudesse estar e voltar para a presença de Deus. E começou a chorar. Aí a pessoa perguntou para ela: mas por que você saiu da presença? Por que você saiu da caminhada? Porque você não suportou o tempo de crise? Você não suportou o tempo de luta? Sabe por que eu estou dizendo isso para alguém? Não é toda a igreja que vai ser salva, presta atenção, antes da tribulação. Tem pessoas que podem estar dentro desse culto aqui, que como você não foi salvo antes, Deus vai permitir você viver a tribulação, para você ter que vivenciar ela, vencer a batalha e suportar o tempo de crise, para depois Jesus vir e você ser salvo. Porque antes dessa tribulação, a igreja vai ser salva quem permanecer fiel. Fiel em todas as áreas, a minha vida com Deus, a minha intimidade com Deus, todo o meu compromisso com Deus, eu tenho que permanecer fiel. Jó permaneceu fiel até o último momento. Não esqueça disso. Então essa crise veio para preparar pessoas. Amém? Não esqueça disso. Deixa eu pregar o que Deus colocou no meu coração. Livro dos Cânticos, capítulo 2. Tem Bíblia que vai falar livro de Cantares de Salomão. Livro dos Cânticos, capítulo 2, verso 15. Louvado seja o nome do Senhor. Cantares de Salomão, capítulo 2, verso 15. Cântico dos Cânticos. Tem Bíblia que está escrito Cântico dos Cânticos. Assim escrita está a palavra do Senhor: apanhai-nos as raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Só esse texto, esquece disso não. Apanhai-nos as raposas. Alguém está mandando, pega as raposas. Mas não pega as suas raposas, também apanha as raposinhas que estão junto com as raposas grandes. Presta atenção. Porque elas fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em tempos de flor. Presta atenção, não esquece disso. Amém? Não fecha a tua Bíblia, deixa ela aberta no teu colo. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. O texto que nós acabamos de ler agora, ele está no livro de Cantares de Salomão. Fala Cantares de Salomão porque quem escreveu o livro de Cantares foi Salomão. Algo me chamou a atenção porque Salomão, ele viveu 3 fases da sua vida. As 3 fases que Salomão viveu, Salomão, ele escreve 3 livros no Velho Testamento. E esses 3 livros do Velho Testamento do sábio Salomão é colocado
na galeria dos livros poéticos da Bíblia Sagrada, que são 5 livros. Salomão escreve o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e o livro chamado Cantares de Salomão. Algumas Bíblias vai falar livro dos Cânticos dos Cânticos. O que me chamou a atenção nesses 3 livros de Salomão aqui, esses livros aqui, para você entender, eles estão totalmente diferentes da ordem que a Bíblia nos mostra. O primeiro livro da Bíblia escrito aqui é Provérbios, Eclesiastes e o livro de Cantares. Mas escrito em ordem cronológica, para você entender, o primeiro livro a ser escrito por Salomão foi o livro de Cantares. Quando Salomão escreve Cantares, Salomão está vivenciando a parte da sua juventude do teu tempo. Salomão era simplesmente um jovem apaixonado. Cantares mostra o amor de um homem por uma mulher. Da mesma forma, Cantares de Salomão mostra também o amor de Deus por Israel e mostra também o amor de Cristo pela igreja. Então o primeiro livro a ser escrito foi Cantares. O segundo livro a ser escrito foi o livro de Provérbios. E o terceiro livro a ser escrito foi o livro de Eclesiastes. Algo me chamou a atenção, porque falar dos 3 livros, antes de falar de Cantares, eu vou falar do livro de Eclesiastes. Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, Salomão ele escreve quando ele está velho, na sua velhice. No final do teu tempo, Salomão ele tira o teu tempo para escrever o livro de Eclesiastes. No livro de Eclesiastes, o que me chama a atenção é a mesma forma de Salomão andar toda a tua caminhada, todo momento do triunfo da caminhada com Deus. Salomão, quando ele fica velho, ele começa a refletir tudo aquilo que ele viveu. E Salomão ele pega, parece que ele olha para a estrada, todos os caminhos que ele passou, e começa a pensar em algumas coisas que ele não fez, que ele perdeu a oportunidade. E Salomão aqui, ele começa a tentar trazer algumas palavras no livro de Eclesiastes. Salomão ele contempla que tudo aquilo que ele conquistou na sua caminhada, o trono, riquezas, 1000 mulheres que Salomão tinha, Salomão teve filhos, e Salomão começa a olhar a estrada da vida e falar: tudo isso que eu adquiri aqui na terra foi tudo vaidade. É por isso que no capítulo 1, verso 2 do livro de Eclesiastes, Salomão disse: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade é tudo vaidade. Salomão, quando ele está velho, ele começa a refletir: tudo isso na terra que eu conquistei é tudo simplesmente vaidade. Aí Salomão, quando ele começa a dizer esse texto aqui, ele começa a refletir dizendo: eu preciso olhar para a geração que vai vir após mim. Eu preciso deixar uma palavra para pessoas que vão vir após a minha morte. E Salomão, no capítulo 12, verso 1, ele diz: lembra-te do teu Criador no dia da sua mocidade. Salomão tenta trazer para os jovens da igreja: começa a lembrar do Deus que te criou. Salomão tenta trazer uma palavra para a mocidade da igreja. Por quê, pastor? Porque um dia ele também foi jovem. E como Salomão aqui, ele pensando também que um dia ele foi jovem, Salomão começa a escrever o livro de Eclesiastes, dando alguns conselhos, mas uns conselhos para uma geração que estava para vir após ele. E algo me chamou a atenção, porque essa geração é a geração da juventude da igreja.
Salomão estava dizendo: eu também um dia fui jovem, eu também um dia na caminhada fui jovem, mas eu perdi algumas oportunidades da vida, porque lembra-te da tua mocidade, do teu Criador. Aí Salomão aqui, ele me chamou a atenção. Por que, pastor? Porque Salomão está tentando dizer que não perca a oportunidade, não desperdice o tempo que lhe foi lhe dado. É por isso que Salomão fala a palavra debaixo do sol no livro de Eclesiastes várias vezes. Por que, pastor? Porque ele está dizendo: o sol nasce para todos. O sol nasce para o rico, o sol nasce para o pobre, o sol nasce para o negro, o sol nasce para o branco. O sol nasce para todos, mostrando que a oportunidade de todos são iguais, mostrando que o tempo que lhe foi lhe dado, todos têm que saber o que vai fazer com o tempo que lhe foi lhe dado. Aí Salomão aqui, ele me chama a atenção. Por que, pastor? Que ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Salomão está tentando trazer uma advertência para uma geração futura. Salomão, ele está tentando mostrar para alguém: ei, a vida ela passa rápido. A vida, da mesma forma que você está jovem hoje, amanhã você pode fazer parte da juventude da igreja, mas amanhã você pode fazer parte da velha guarda da igreja. Ele está querendo dizer: ei, não perca a tua oportunidade, porque tem hora na nossa vida que nós perdemos oportunidade. Tem oportunidade na minha e na tua vida que ela passa, mas ela não volta mais. Salomão, ele traz 3 conselhos. Existem 3 coisas que não voltam, não tem como voltar atrás. Primeiro, o tempo que passou. Se eu pudesse voltar atrás e recuperar algum tempo que eu perdi, mas Salomão fala: não tem como. Outra coisa que Salomão tenta dizer: a palavra falada e a flecha lançada. 3 coisas aqui que a gente pode tentar voltar atrás para não cometer erros. Salomão fala essas 3 coisas, não tem como. Aí Salomão, ele continua dizendo no livro de Eclesiastes capítulo 12, verso 1, capítulo 3, verso 1: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quando Salomão fala da palavra tempo, Salomão aqui ele está dizendo a mesma forma, para você entender: o mesmo Deus que criou o tempo é o mesmo Deus também que tem todo o controle do tempo. Esse texto aqui, algo me chama a atenção, que Salomão está dizendo: alguns vão saber aproveitar o tempo que lhe foi lhe dado. É a mesma forma de eu olhar esse culto desta noite. Alguns vêm nesse culto desta noite, às vezes para olhar o culto como estava. Outros podem ter vindo: eu vou no culto hoje porque eu não tenho nada para fazer. Nesse tempo de pandemia eu só fiquei em casa. Cada um aproveitando o tempo conforme a tua vontade. Mas às vezes vem alguém nesse culto também dizendo: eu vou no culto deste domingo esta noite só para adorar a Deus. Então nos mostra. Tem pessoas que vêm para olhar, tem pessoas que vêm porque não teve outro lugar para ir, mas tem pessoas que vêm para adorar, mostrando que cada um aproveita o tempo conforme a tua vontade. Outra fase de Salomão é a fase chamada o livro de Provérbios. O livro de Provérbios é conhecido como a fonte de sabedoria. Toda a sabedoria de Salomão está no livro de Provérbios. Portanto, se você ler os 7 primeiros capítulos do livro de Provérbios, Salomão já estava numa idade avançada, média. Da mesma forma, Eclesiastes ele estava velho,
Provérbios, ele estava numa idade média. Foi quando ele pede sabedoria a Deus, e Deus deu sabedoria a Salomão. Aí algo me chamou a atenção. Por quê, pastor? Nos 7 primeiros capítulos do livro de Provérbios, Salomão, é tanta sabedoria que Deus deu a ele, que nos 7 primeiros capítulos ele deixa conselho para os filhos. É por isso que os 7 primeiros capítulos começam dizendo: filho meu. Ele está deixando um conselho para filhos, conselhos de exortação, conselhos para eles não fazer coisas erradas, conselhos para eles não se arrependerem. Então mostra Salomão em 7 capítulos da tanta sabedoria que foi lhe dada. Ele tenta instruir o filho para não errar como ele errou. A preocupação no livro de Provérbios de Salomão em 7 capítulos é que os filhos permaneçam na presença, é que os filhos sigam o caminho certo. Ele também exorta, em outras palavras, ele traz uma palavra de correção para os filhos no livro de Provérbios. Aí algo me chamou a atenção, porque a sabedoria de Salomão foi tanta, que Salomão, em Provérbios capítulo 21, verso 31, Salomão diz: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Quando Salomão escreve, faz menção desse texto, Salomão aqui ele está falando de profetas, ele está falando de reis, porque toda vez que os reis deste tempo aqui, eles precisavam ir para batalhas, eles chamavam profetas para aconselhar. Os profetas deste tempo aqui eram colocados como uma bússola de Deus, eram colocados como uma bússola de Deus, que através dos profetas Deus direcionava se as batalhas iam ser ganhas ou perdidas, ou se estava na hora de lutar, ou eu tinha que esperar um tempo para ir para a batalha. Aí Salomão aqui, quando ele faz menção deste texto aqui, ele nos mostra que os reis daqueles tempos, quando pedia orientação a um profeta, os reis, se o profeta diz não vai para a batalha, os reis não saíam para a guerra. Se os profetas diziam vai para a batalha, que assim diz o Senhor, que Ele colocou os teus inimigos em tuas mãos, os reis saíam para a batalha e eles tinham a guerra vencida, mostrando que os profetas era a direção de Deus na vida dos reis. Aí algo me chamou a atenção nesse texto aqui. Porque, pastor, que a palavra que os profetas liberavam, elas não caíam por terra. É por isso que diz o livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, que diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esse texto no livro do profeta Isaías, ele me chama a atenção primeiramente porque que eu imagino aqui para Isaías ele responder no capítulo 9, verso 6: porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Eu imagino aqui alguém fazendo uma pergunta para este profeta: ô profeta, eu quero lhe perguntar algo. Perguntar o quê? Você disse que o menino nasceu, e se esse menino nasceu, profeta, toda criança que nasce precisa ter um nome. É quando o profeta Isaías responde, ele responde desta forma: o nome dele é maravilhoso, o nome dele é Conselheiro, o nome dele é Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Isaías dá 5 nomes para este menino. Isso aqui me chamou a atenção, porque, pastor, Isaías ele dá 5 nomes para este menino.
E o primeiro nome dado por Isaías foi esse. Esta criança, ele é maravilhoso. O segundo nome dado que Isaías dá, ele é conselheiro, ele é Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O que me chamou a atenção, que quando Isaías fala Pai da eternidade, isso aqui, eternidade não é nome. Preste atenção no texto. Eternidade não é nome. A palavra eternidade significa tudo aquilo que não tem início e também não tem final. Aí, quando Isaías também está dizendo Pai da eternidade, Isaías fala que o menino nasceu, mas ele não fala que ele é filho, ele fala que ele é pai. Preste atenção. Toda criança que nasce, nós chamamos ela de filho, mas nós não chamamos ela de pai. Esta criança, quando Isaías diz que o menino nasceu, Isaías está dizendo, ele é pai da eternidade. Então isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque Isaías não disse que ele era filho, mas Isaías está dizendo que ele é pai. Então, se Isaías contempla e disse que ele é pai, Isaías está dizendo, não houve outro Deus antes dele, e não haverá outro Deus depois dele. Pastor, não estou entendendo, porque se ele fosse filho, existia um pai antes dele. Então, se Isaías disse que ele é pai, Isaías está dizendo, não houve outro Deus antes dele, e não haverá outro Deus depois dele. Outra coisa que me chama a atenção no texto aqui, que quando ele diz que ele é pai, nos mostra que antes da eternidade ele já existia. Antes da eternidade ele já existia. Então, se ele existia antes da eternidade, Isaías está dizendo, ele é Deus do passado, ele é Deus do presente, e ele também é Deus do futuro. Ô pastor, eu não entendi. Isaías aqui, ele está dizendo, ele é Deus do passado, ele é Deus do presente, ele é Deus do futuro. Isaías está mostrando os três atributos de Deus. Quais são, pastor, os três atributos de Deus? O primeiro atributo de Deus ele é onisciente. A palavra onisciente significa aquele que possui tudo, o conhecimento e toda a ciência. Preste atenção. A palavra onisciente significa aquele que tem todo o conhecimento e toda a ciência em tuas mãos. A palavra onipresente é aquele que está presente em toda a parte. Preste atenção, ele está presente em todo momento. Onipotente, ele significa aquele que pode todas as coisas. Eu aprendi uma coisa com Isaías, mostra que Deus, ele está no meio, ele está no início, ele está no meio, mas ele também está no fim. Pastor, não entendi. Se Deus é Deus do passado, se Deus é Deus do presente, se Deus é Deus do futuro, Isaías está dizendo, no dia que você nasceu, ele estava lá. No dia que você nasceu, ele estava lá. E no dia que você morrer, ele também vai estar lá. Ô pastor, eu não entendi. Em outras palavras, sabe o que Isaías está dizendo? No dia que a tua guerra começou, ele está contigo. Mas quando a tua guerra termina, ele também está contigo. Por que, pastor? Porque Isaías está querendo me mostrar que Deus, ele nunca te abandona. Pode uma mãe esquecer de amamentar o teu filho, mas eu, o Senhor, nunca esquecerei de ti. Outro livro escrito por Salomão na sua juventude,
é o livro de Cantares de Salomão. É conhecido como o livro de Cantares de Salomão. Alguns chamam o livro de Cânticos do Cânticos. Algo me chamou a atenção neste livro aqui, que ele está mostrando o relacionamento de Salomão com uma mulher. E esse texto me chamou a atenção porque eu comecei a estudar e os livros poéticos, ele mexe muito comigo, porque ele fala de muito amor. Aqui é o início da caminhada de Salomão jovem, e Salomão aqui está com todo o amor. É a mesma forma do início do primeiro encontro com Deus, de você falar: estou no primeiro amor, estou, pastor, como que eu faço para mim voltar no primeiro amor? Porque o primeiro amor, com a presença de Deus, nós oramos mais. No primeiro amor nós jejuamos mais. No primeiro amor ninguém quer faltar de culto. No primeiro amor nós subimos ao monte todo dia, porque nós estamos no primeiro amor. Aqui mostra o relacionamento de Salomão com a mulher sulamita. Eu fui tentar entender esse texto aqui, e eu fui descobrir que esta mulher sulamita, ela chama Abisag. Alguns historiadores dizem que esta mulher, ela se chama Abisag. A tradução da palavra Abisag é o erro do pai. Em outras palavras, dizendo: meu pai errou. O nome Abisag significa o erro do pai. Em outras palavras, o meu pai errou, mas o meu pai errou, mas eu não posso errar. Ele errou, mas eu não posso errar, porque eu não posso viver aquilo que o meu pai viveu. Se o meu pai errou na caminhada, eu não posso errar como meu pai errou. Então a história desta mulher, Abisag, alguns historiadores dizem que ela é a mulher que aqueceu Davi na sua velhice. Davi, ele estava muito mal. A história diz no livro de 1 Reis que Davi, ele estava na sua velhice, sentindo, tremendo de tanto frio. Eles cobriam Davi e eles falaram: Davi não se aquece. Abre para mim 1 Reis, capítulo 1, verso 1. 1 Reis. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriram-no de roupas, porém não se aquecia. Verso 2. Então disseram-lhe os seus servos: busquem para o rei meu senhor uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tenha cuidado dele e durma no seu seio, para que o rei meu senhor se aqueça. Verso 3. E buscaram por todos os termos de Israel uma moça formosa, e acharam a Abisag, sunamita, e a trouxeram ao rei. Alguns historiadores dizem que esta mulher do livro de Cantares é a mulher que aqueceu Davi no momento que ele precisava se aquecer. E esta mulher era uma mulher virgem. Ela por uns dias, ela aquece Davi. E alguns historiadores dizem que é a mesma mulher do livro de Salomão. A Bíblia não relata, mas só para você entender. Mas alguns estudiosos dizem que é a mesma mulher. E algo me chamou a atenção aqui, porque nesse texto aqui, no livro de Cantares, mostra um relacionamento de Salomão. O relacionamento de Salomão com a mulher sulamita. E algo me chamou a atenção aqui, que todo relacionamento precisa partir de ambas as partes. Para um relacionamento dar certo, para um relacionamento chegar determinado até os finais dos dias, precisa ambas as partes concordarem em algumas coisas.
O livro de Cantares aqui mostra Salomão relacionando com a mulher sulamita. Isso aqui me chamou a atenção. Por quê, pastor? Porque Salomão, no livro de Cantares, ele viveu 3 fases da sua vida. A primeira fase do período que Salomão vive é a fase do namoro. A fase do namoro é a fase do começo, quando nós conhecemos a pessoa. Depois Salomão, ele muda para a segunda fase, a fase do noivado. E a terceira fase do livro de Cantares é a fase chamada a fase do casamento. Algo me chama a atenção, porque quando fala a fase do noivado, para você entender, porque no capítulo 2, o texto que nós lemos é pouco antes da noite de núpcia, do cortejo nupcial, do casamento de Salomão. Então nos mostra aqui que este momento aqui que Salomão, no capítulo 2, está relacionando. No capítulo 3, mostra o cortejo nupcial de Salomão. O cortejo onde a tua própria mãe prepara uma coroa de ouro para dar a Salomão. Ela presenteia ele. É por isso que no capítulo 3 fala da liteira de Salomão. O que é a liteira, pastor? Aquela carruagem que era como se fosse hoje blindada, aonde passa pessoas carregando o rei lá dentro, e Salomão prepara a sua liteira para andar como rei, aonde 4 soldados carregavam o trono. Essa liteira é essa. E no capítulo 2 nos mostra então, antes do cortejo nupcial, uma advertência que alguém tenta trazer no capítulo 2, verso 15, coloca para mim, capítulo 2, verso 15 do livro de Cantares. Aí algo me chama a atenção, porque é momento de noivado. Momento de noivado aqui, namoro. Quando a pessoa namora, às vezes a pessoa, ela não mostra a namorada. Da mesma forma, tem pessoas que namoram que ainda não tem coragem de mostrar a namorada. Noivado é totalmente diferente. Todo noivado é quando a gente coloca em público que está noivo. O noivado nós apresentamos, fazemos festa. Vou ficar noivo, vai lá em casa que eu vou fazer um churrasco. Mostra então que o noivado é a preparação para o casamento. É quando nós concordamos em apresentar o compromisso em público. Porque toda pessoa que fica noiva quer ficar noivo na frente do pai, na frente dos amigos, na frente dos amigos da escola, dos amigos da igreja. Noivado é quando nós trazemos em público o relacionamento. Aí algo me chama a atenção, que aqui é um noivado. Salomão ainda estava noivo. E quando Salomão, nesse momento aqui, ele estava noivo, aqui me mostra que quando Deus institui a igreja como noiva de seu filho, ele está dizendo que tem um compromisso. Compromisso de noivado é quando tudo vai a público. É Deus mostrando: o meu compromisso com a igreja está no meio do público. Todo mundo olha aquele que tem compromisso com Deus. É por isso que quando nós passamos, a Bíblia diz que o profeta passava na porta da casa daquela mulher, e toda vez que ele passava, a mulher dizia: eis que vejo que esse que passa sempre na minha porta é um santo homem de Deus. Porque tudo aquilo que está público, às vezes também tem grandes testemunhos. Porque quando a gente coloca em público, mostra que o relacionamento é sério. Então, se Deus mostra no livro de Cantares o relacionamento de Cristo com a igreja, é Cristo dizendo: o meu relacionamento com a igreja é sério. O meu relacionamento não é de brincadeira. O meu relacionamento com a igreja é um relacionamento sério. Algo me chamou a atenção, porque toda vez que coloca em público o noivado, existem algumas batalhas para ser rompidas. Porque Satanás nunca quer
que a noiva chega ao altar no dia do matrimônio. Toda vez que alguém está noivo, ele passa a vivenciar batalhas, guerras espirituais, porque o inimigo nunca quer que alcança o dia do matrimônio, da realização do casamento. Toda vez que falamos de noivado, estamos falando de um compromisso, de um futuro, porque o futuro vai haver um casamento. Toda vez que falamos de noivado, é saber que aquele homem ou a mulher, eles decidiram ter uma família, mostrando que eles têm projeto para o futuro, mostrando que eles pensam em ter uma família no futuro. Algo me chama a atenção aqui, porque toda vez de noivado passa a ter um compromisso de responsabilidade. A responsabilidade em ambas as partes. Todos dois têm que ter responsabilidade para acontecer o dia do matrimônio. A primeira parte que ambas as partes, que cada um tem de responsabilidade no noivado, a primeira parte é a noiva. A noiva precisa ser fiel com o teu noivo. O casamento só é rompido quando a noiva deixa de ser fiel. Em outras palavras, se a noiva parar de ser fiel, o noivado parece que é terminado. Todos nós sabemos. Então a função da noiva aqui é permanecer fiel enquanto estiver noiva com seu noivo. A segunda parte deste compromisso, quem tem ela é a parte do noivo. Porque, pastor, toda vez que o noivo e a noiva estão juntos, estão preparados para um casamento, a função do noivo, ele precisa preparar uma casa, ele precisa preparar um lar. Todos nós sabemos que quando está noivo, o noivo precisa preparar uma morada. É por isso que João capítulo 14 verso 1 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Mostrando que o noivado de Cristo com a igreja, Cristo foi preparar a sua morada, e a função da igreja é permanecer fiel até o dia do matrimônio. A função da igreja é permanecer fiel até o dia do matrimônio. Algo me chamou a atenção no texto do livro de Cantares, capítulo 3, nos mostra a preparação do cortejo nupcial de Salomão com a mulher sulamita. Mostra o cortejo nupcial de caminho para o altar. Algo me chama a atenção, porque, pastor, que no capítulo 5 é a confirmação que houve o casamento. No capítulo 5, Salomão escreve: eu saí do noivado e aconteceu a noite do casamento. É por isso que ele começa dizendo: já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa, minha esposa, minha amiga, com a minha especiaria comi, o meu favo com meu mel bebi, o meu vinho com meu leite. Quando Salomão escreve no capítulo 5, verso 1, no final, quando ele diz assim: comi o meu favo com meu mel, bebi o meu vinho com meu leite. Aqui estava no momento de festa do casamento de Salomão. E quando Salomão diz: comi no meu favo como mel, bebi meu vinho como leite, Salomão aqui estava dizendo: ei, o povo está embebedando, o povo está comemorando. E quando Salomão estava dizendo que ali havia vinho no dia do teu casamento, ele estava dizendo: depois que os convidados se beberem, quando os convidados se fartarem da minha festa, eu e minha esposa também vamos beber vinho. Quando
quando Salomão fala de vinho, todos nós sabemos que vinho na Bíblia representa alegria. Não existe casamento sem alegria. Preste atenção no texto. Aí algo me chamou a atenção. Porque, pastor, do capítulo aqui, para você entender, 5 ao capítulo 8, Salomão já não é mais noivo, Salomão já é esposo. A mulher sulamita já não é mais noiva, a mulher sulamita já é esposa. Mas voltando no capítulo 2, no verso 15, me chamou a atenção o texto. Por que, pastor? Porque Salomão ainda não tinha casado. E quando ele não tinha casado, em 8 capítulos, eu li o texto de Salomão. Em 8 capítulos, alguém tentava advertir Salomão: Salomão, se prepara, tem um perigo no dia antes do teu casamento. Salomão, entra na torre da vigília, há perigo no seu casamento. Por que, pastor? Aí disse assim: apanhai-me raposas, as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque nossas vinhas estão em flor. Alguém estava dizendo para Salomão aqui, e advertindo Salomão. Quem estava advertindo Salomão era a mulher sulamita. A advertência dela estava tentando alertar Salomão: Salomão, há um problema, nós estamos noivos, e alguma coisa quer impedir o casamento, alguma coisa quer impedir o cortejo nupcial. Preste atenção, esse problema aqui que aconteceu era antes do casamento. Esse problema que mostra o texto são raposas e também raposinhas. A advertência era antes do casamento: cuidado com as raposas, também cuidado com as raposinhas. Em 8 capítulos no livro de Cantares, a única vez que mostra perigo, Salomão escrevendo sobre o perigo antes do casamento, foi esse texto aqui. E algo me chamou a atenção. Por que, pastor? Porque está dizendo o texto aqui, o objetivo das raposas e das raposinhas aqui é destruir as vinhas. É destruir o quê? É destruir ela em que tempo, pastor? Que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Presta atenção, a nossa vinha está em flor. Eu fui entender porque as vinhas não são ameaças para raposas. Vinhas não são. O que incomodou as raposas aqui para querer tacar as vinhas de Salomão? O que estava tentando, o que incômodo que as raposas tiveram aqui? Porque raposas não são inimigas de vinha. Todos nós sabemos que raposas, ela come carne. Nós sabemos, raposa come carne. Então o que incomoda a raposa é isso. Raposa, ela come carne, é um animal carnívoro. O que então aqui era o perigo desta vinha de Salomão para as raposas? Por que o texto aqui relata a perigo Salomão nas vinhas? Tem perigo Salomão nas vinhas. As raposas e as raposinhas queriam acabar com as vinhas. Aí eu fui entender o texto. Por que as raposas e as raposinhas queriam acabar com as vinhas? Cantares capítulo 2, verso 11. Cantares 2:11. Vamos lá. Eu estava com saudade de pregar. Olha o que diz o texto. Olha o que diz. Porque eis que passou o inverno
a chuva cessaram e se foi. Apareceram as flores na terra, e o tempo de cantar, e o tempo de cantar, e o tempo de cantar, o tempo de cantar, o tempo de cantar. Então Salomão aqui nos mostra que estava em mudança de tempo, estava mudando estações. Presta atenção, o texto nos mostra antes do capítulo 15, do verso 15, que as estações estavam sendo mudadas. Por isso que diz o texto: apareceram as flores na terra, o tempo de cantar chegou. Porque antes desse tempo aqui, o verso 11 diz: porque eis que passou o inverno. Era o final do inverno, e todos nós sabemos que o inverno é um tempo complicado para todos, porque quem vive de plantio, no inverno não tem como plantar nada. Quem vive de plantio sabe que no inverno também não é tempo de colheita, porque o inverno não é tempo de plantar, inverno não é tempo também de colher, porque no inverno, para quem vive de plantio, ele tem que viver daquilo que foi plantado numa estação anterior. Preste atenção, quem está no inverno tem que comer daquilo que foi plantado numa estação que foi anterior e guardar para o inverno. Quando Salomão está dizendo no livro de Cantares, ele está tentando trazer algo tremendo aqui que me chamou a atenção. Se o texto diz que o inverno passou e o tempo de cantar está chegando, mostra que Deus estava mudando a história daquilo que você viveu no inverno. Quando estava dizendo, Salomão, está chegando um novo tempo da sua caminhada, porque ele estava saindo do noivado para entrar no casamento. Estava mostrando, está mudando de fase, está mudando de estação. É por isso que em Cantares capítulo 2, verso 13, o texto diz: a figueira já deu seus figos. Em outras palavras, a figueira já deu seus frutos, e as vides em flor exalam a seu aroma. Aí eu fui entender aqui o que me chamou a atenção. Quando a figueira começa a produzir o fruto, e quando a videira começa a ter flor, nos mostra um período de colheita se aproximando. Em outras palavras, a vinha estava em período de colher uva e preparar vinho. Mas alguém estava dizendo: há perigo na vinha, há perigo antes da noite da noite do cortejo nupcial, há perigo antes do casamento. Por quê? Porque as raposas e as raposinhas estão invadindo a plantação. As raposas e as raposinhas vão invadir a tua vinha. Mas espera aí, coloca no verso 15. Apanhai-nos as raposas e as raposinhas que fazem mal às... Espera aí, o que é vinha? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Ouvi dois falando. Alguém sabe me dizer? Mas espera aí, aqui as uvas não tinham nascido. O que então estava incomodando as raposas para elas ficarem contra a vinha? Não tinha uva lá. Aí eu fui entender o que estava incomodando as raposas para lutar contra a vinha. Sabe o que era? Vamos lá, Cantares capítulo 2, volta lá no texto, verso 13. Olha o que incomodou as raposas e as raposinhas. A figueira já deu os seus figos verdes, e as vides em flor exalam. As vides em flor, o quê? O que incomodava as raposas e as raposinhas era o perfume das flores da videira. Meu Deus,
Vocês não entenderam? Por que, pastor? Porque você estudando sobre a vinha, quanto mais o cheiro exala, o historiador diz que mais... Vai querer que eu falo? Quanto mais o cheiro exala, mais doce será o fruto de uva. Quanto mais exalava cheiro, as raposinhas tinham certeza, mais doce será o fruto da uva. Então o que me mostra aqui, não foi a beleza da videira, porque ela não tinha uva ainda. Não era a grandeza dos cachos de uva, porque ainda não tinha uva. Então o que incomodou aqui, presta atenção, as raposas e as raposinhas, foi o cheiro que saía da flor. Meu Deus, o cheiro, em outras palavras, o perfume. Eu aprendi aqui, eu entendi que a vinha não precisa ser grande para incomodar raposa nem raposinha. Agora entendi aqui que a vinha não incomoda a raposa e a raposinha, mesmo que o fruto não deu. Pode ter fruto, não incomoda a raposa nem raposinha. Então o que incomodou a raposa e a raposinha não foram as uvas. O que incomodou a raposa e a raposinha foram o cheiro da flor da vinha. O que atraiu elas foi essa: eu sei que ele vai colher. O cheiro da flor mostrava que os frutos iam ser frutos maravilhosos. O cheiro da flor mostra que a minha colheita será extraordinária. O que incomoda então não é o fruto que você vai colher. O que incomoda aqui é o cheiro da essência que você transporta. A Bíblia diz, quando Paulo escreve a carta à igreja de Coríntios, capítulo 2, verso 15, porque para Deus somos bom cheiro de Cristo. Em outras palavras, está dizendo, quando eu passo, eu exalo. Satanás está dizendo, eu não quero saber o fruto, mas o que me importa é a essência de quando você passa. Todo mundo fala, ei, eu estou sentindo o cheiro da presença de Deus sobre a vida daquela mulher. Eu estou sentindo o cheiro da presença de Deus sobre a vida daquele homem. Não é o fruto, é o cheiro que nós exalamos da presença de Deus. Então aprenda, quando eu exalo o cheiro da presença de Deus, eu incomodo raposas, mas também incomodo raposinhas. Algo me chamou a atenção nesse texto aqui, que ele nos mostra que o cuidado que devemos ter, aqui está mostrando, tenha cuidado. E o cuidado que tenta trazer, presta atenção, não tenha cuidado só com raposas grandes, também tenha cuidado com as raposas pequenas. Porque tem hora que nós olhamos o tamanho e nós falamos, este é perigoso, aquele ali não é nada. E o texto está nos mostrando que o perigo vai pelas duas raposas, não importa, ela sendo grande e ela também sendo pequena. Aí algo me chamou a atenção no texto aqui para você entender. Porque, pastor, eu fui entender aqui o estrago que uma raposa grande faz numa vinha. Sabe por quê? Se ela entra na vinha, o foco da raposa grande é destruir todos os galhos da vinha. Mas eu fui entender que a raposinha, ela tem poder de fazer mais estrago do que uma raposa grande. Porque tem hora que nós vemos as coisas pequenas e achamos que não tem perigo algum. O texto aqui, ele me mostra, sabe por quê? A função da raposa grande, olha aqui, era pegar os galhos do fruto. E a função das raposas pequenas, pastor, é entrar aonde a raposa grande não alcança. Ela vai procurar na vinha as brechas que foram deixadas. Pastor, não entendi. A raposinha,
como a raposa grande não entrou dentro da vinha, a função da raposinha é olhar. Eles fecharam a porta grande, mas deixaram uma brecha para mim entrar dentro da vinha. Eles fecharam a porta aonde entrava raposa grande, mas deixaram uma brecha aonde entra a raposinha. O que me chamou a atenção nesse texto aqui, que naquela época as vinhas, elas não eram cercadas de pedra. As vinhas nesta época aqui, elas eram cercadas por uma planta chamada murta. Pastor, o que é essa planta chamada murta? As plantas chamadas murta naquele tempo, eles usavam ela para fazer muro de proteção, porque ela via nela muitos espinhos, e todo mundo que via que na murta havia muitos espinhos, ninguém tentava atravessar a murta. Quando a raposa grande chegava, ela dizia: eu não consigo passar daqui para lá, porque a murta está blindando a vinha. A murta está colocando bloqueio na vinha, e ela começava a destruir os galhos que dava. Mas a raposinha não, ela vinha, olhava, observava o muro que era de murta, e aonde ela achava uma brecha, ela entrava dentro da vinha. Quando escreve aqui o texto, está mostrando que a raposinha, ela tem poder de destruir muito mais que uma raposa grande, porque ela não está procurando porta grande para entrar, ela simplesmente está procurando uma brecha, e aonde ela acha brecha, não importa. A raposinha, ela faz mais estrago que uma raposa grande. Pergunta para mim, por que, pastor? Porque a função da raposa grande é pegar os galhos. Aí pergunta, e a função da raposinha? Eu não pego o galho, eu vou na raiz da vinha. Ela vai cavar toda a raiz da vinha. Eu vou cavar a terra até conseguir cortar a raiz da vinha. Por que, pastor? Mostra que a raposinha, quando ela entra, a estratégia dela não é tocar nos galhos. Ela sabe, se eu tocar na raiz da vinha, eu acabo com toda a vinha. Em outras palavras, a raposinha que me mostra, e ela sabe a força, que toda a força de uma árvore não está nos galhos, cortando os galhos, e a raiz ainda continuando intacta, a árvore ainda tem poder e consegue permanecer de pé. A raposinha descobriu: eu vou tocar na raiz, porque se eu tocar na raiz, ele não vai produzir mais fruto. Se eu tocar na raiz, ele não vai ter mais força para permanecer de pé. Se eu tocar na raiz, ele não vai conseguir ficar mais de pé, porque a raiz será rompida. Aí algo me chamou a atenção, que quando a raposinha, ela toca na raiz, a raposinha descobre: se eu toco na raiz, aquilo que exalava cheiro não vai mais exalar cheiro. Se eu tocar na raiz, aquilo que produzia vinha, uva, não vai mais produzir uva. Se eu tocar na raiz, aquilo que ele fazia antes, ele não vai conseguir fazer mais. O que me chama a atenção é: se ninguém cuidar da raiz, uma obra, a raiz vai morrer. Aqui a vinha tem que entender que ela precisa de alguém que ajuda ela a permanecer de pé. Por que, pastor? Porque quando a raiz é tocada
atacada pela raposinha, ele corta a raiz, e a raiz, aquela parte cortada, ela não consegue mais tocar na fonte de água debaixo da terra. É quando a vinha, ela tem que reconhecer: tem hora na minha vida que eu não vou conseguir permanecer de pé sozinho. Ela precisava que alguém trouxesse água de novo, para ela começar a ter força e a raiz permanecer de pé. O texto aqui, ele me chamou a atenção, porque, pastor, a raposa entrando na vinha, ela não sabia que todavia, neste tempo, a raposa é a raposinha, o texto diz que ela veio para invadir, mas todavia, neste tempo aqui, existia um guarda. Pastor, toda vinha plantada nesse tempo, existia uma torre, e nessa torre aqui, o que me chama a atenção é que lá em cima na torre, no meio da vinha, alguém ficava 24 horas olhando toda a vinha. Além de ter a torre, ficava um vigia tomando conta daquela vinha. Imagino eu aqui, a raposinha dizendo: eu consegui entrar pela brecha, e se eu conseguir entrar pela brecha, eu vou acabar com todo o cheiro da flor da vinha. Eu consegui entrar pela brecha, aquilo que ele estava pensando em colher, ele não vai conseguir colher neste ano de 2021. Eu entrei pela brecha, e aquilo que ele achou que ele ia colher pela família, ele não vai conseguir colher mais, porque eu vou destruir toda a família, porque eu entrei pela brecha. Imagino eu a raposinha dizendo: consegui entrar pela brecha, agora vou destruir todo o ministério dele. Consegui entrar pela brecha, agora vou destruir a família. Consegui entrar pela brecha, agora vou destruir o casamento. O que me chama a atenção é que a raposa e a raposinha não sabia que lá na torre de vigília tinha um guarda que guardava, e este guarda que guarda a vinha, a história diz que ele não dorme, que ele fica 24 horas sem dormir, sem cochilar. Aí eu fui entender, esse guarda se chama guarda de Israel. Esse guarda aqui se chama aquele que está na torre, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, não estou entendendo, porque a estratégia do diabo é essa: eu vou impedir o dia do matrimônio, eu vou usar raposa e raposinhas. Aí algo me chamou a atenção, que quando a raposa e as raposinhas entram na vinha, elas não saem da vinha de qualquer forma. Tem gente que tenta espantar animal, sabe como? Desta forma, bate o pé e diz sai. Mas a raposa e raposinha, elas não são espantadas, não saem de espanto através de bater os pés no chão. A raposa e a raposinha, tem pessoas que gritam sai. Aí tem a raposa e a raposinha não sai da vinha através de grito. É quando eu fui entender o que, pastor? Única coisa que espanta a raposa e raposinha é quando o dono da vinha vem. Preste atenção, quando o dono da vinha vem, quando Salomão é alertado da entrada da vinha, lá já existia a torre, lá já existia o guarda que guardava a vinha, mas a única coisa que espanta a raposa e a raposinha é quando o dono da vinha entra na vinha. Então Salomão, ele precisava entrar na tua vinha. Quando ele entrasse na tua vinha, a história diz que o dono da vinha, ele sobe na torre e ele encontra com o guarda que está vigiando ali
a tua vinha. Mas dentro, presta atenção, na torre da vigília, aquele que está na torre, existia algumas coisas dentro da torre. A primeira coisa que existe dentro da torre, a história diz que dentro desta torre tem que ter um pedaço de madeira, e dentro desse pedaço de madeira, lá também na torre tem que ter um pedaço de pano para enrolar na ponta da madeira. E a história também diz que na torre tem que ter combustível. Depois que é enrolado o pano no pedaço da madeira, coloca no combustível, eles têm que acender fogo. A única coisa que espanta raposa e raposinha é fogo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é fogo. O único que tem poder de espantar para não tocar em você é o Espírito Santo de Deus, mostrando então que tem que manter aceso. A Bíblia diz no livro de Números, capítulo 6, verso 13: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Enquanto o altar estiver aceso, Satanás não vai tocar na tua casa. Enquanto o teu altar estiver aceso, Satanás não toca no teu casamento. Enquanto o altar estiver aceso, Satanás não toca no teu marido. Enquanto o altar estiver aceso, Satanás não toca no teu filho. Enquanto o altar estiver aceso, Satanás não toca na tua finança. Enquanto o altar estiver aceso, Satanás não toca na tua família. Ô pastor, mas como que o altar permanece aceso? A Bíblia diz que no altar tinha que trazer holocausto. Apagava, alguém trazia holocausto, mas o altar tinha que permanecer aceso. Enquanto o teu altar tiver lenha, enquanto você não deixar o teu altar faltar lenha, Deus está dizendo: mantenha o teu altar aceso, porque enquanto o teu altar estiver aceso, Satanás não vai tocar em ninguém da tua família. Enquanto o teu altar estiver aceso, Satanás não toca nos teus filhos. Enquanto o altar estiver aceso, Satanás não toca naquilo que é teu. Enquanto tiver fogo. Mas eu aprendi algo, que a raposa, ela tinha algumas características. Eu quero falar só de duas e encerro. Quais são as características que uma raposa tem? A primeira característica que uma raposa tem: a raposa, ela não mata quem já está morto. Ou melhor dizendo, a raposa não caça quem está morto. Pastor, não entendi. A raposa, ela é um animal carnívoro. E como ela é um animal carnívoro, se alguém trouxer carne para ela, ela fala: esta eu não quero. Eu não quero o que está morto, eu quero aquilo que está vivo. Presta atenção. A estratégia da raposa aqui é essa: aquilo que está morto para ela não tem valor. A função da raposa é lutar não por aquilo que está morto. A função da raposa é lutar por aquilo que está vivo. Ela não valoriza: vou dar carne para a raposa. Ela fala: não quero. Tem um frango, eu matei, não quero. Tem uma picanha, não quero. Aquilo que está morto não tem valor para a raposa. Para a raposa só tem valor aquilo que está vivo. Aquilo que está vivo. Você acha que o diabo vai lutar? Pastor, já estou morto na fé. O diabo fala: não tem valor nenhum para mim. Eu quero aquele que está vivo na presença de Deus. A segunda característica da raposa: a raposa, ela é um animal que ela não é fiel. Que é isso, pastor? A raposa, a caráter, ela não é fiel. Por que, pastor, que a raposa, ela não é fiel? A raposa macho, quando se relaciona com a raposa fêmea, o relacionamento delas dura no máximo 45 dias. Não passa disso. Ela só permanece do lado de uma raposa 45 dias. Porque esses 45 dias que ela permanece do lado, ela tenta, presta atenção, o
propósito dela é engravidar a raposa fêmea. E nesses 45 dias que ela engravida a raposa fêmea, e a raposa depois gera o filhote, ela larga ela dizendo: você só valia para mim quando você produziu algo que me interessava. Agora você vai para um lado, eu vou para outro. Presta atenção, tanto que a raposa é infiel. A raposa é tão infiel, preste atenção, que a raposa fêmea, quando ela gera o seu filhote, e ela vê quando o seu filhote dá os primeiros passos e começa a andar, a mãe abandona o filhote. Infiel. Por que, pastor, que ela abandona? Ela vira para o filhote e fala: se vira na sua caminhada, porque a minha caminhada não pode parar por causa da sua. Mostrando que uma característica da raposa, ela é um animal infiel. Para ela só vale quando pode gerar aquilo que ela quer. Tem pessoas que você só vai valer para ele enquanto você estiver gerando algo, aquilo que agrada a ele. Mas quando você parar de gerar, ele vai falar: encerrou o nosso relacionamento. Aqui nós terminamos o nosso relacionamento. Algo me chamou a atenção nesse texto aqui. Por que, pastor? Se eu me comparasse como uma raposa, me envolvesse com pessoas como uma raposa, o máximo de amizade que eu teria era só 45 dias de relacionamento. Com 45 dias, essa pessoa ia tentar pegar tudo que eu tinha, ia pegar e falar: pastor Wagner, até quando você me serviu foi ótimo, agora você para lá direita e eu para a esquerda. Mas algo me chamou a atenção, porque eu fui pegar na Bíblia e eu disse: mas Deus, eu não sou raposa. Aí eu fui entender que a Bíblia, ela me relata como uma árvore. E eu tirei uma árvore que a Bíblia me relata como ela. É uma árvore chamada terebinto. Isaías capítulo 6, verso 13. Vamos lá, para me encerrar. Falei que 9 horas em ponto eu quero encerrar. Porém ainda a 10ª parte. Qual parte? A 10ª parte ficará nela. Você sabe qual que é a 10ª parte? Fala alto para eles ouvir. Ainda a 10ª parte ficará nela. Em outras palavras, 10% só vai ficar na árvore, 90% se perdeu. Olha aqui o que Isaías disse que eu sou. Porém ainda a 10ª parte ficará nela, e tornará a ser pastada. É como o carvalho e como a azinheira. Tem Bíblia que vai falar o terebinto. A versão certa, a palavra azinheira é terebinto. Tem a versão aí? Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como terebinto. Aí eu fui entender e me comparar com uma árvore chamada terebinto. Por que, pastor, o terebinto? O terebinto, depois que ele é ferido, presta atenção, ele solta uma resina, e essa resina é uma resina muito valiosa. Portanto, os perfumistas daquele tempo sabiam: eu preciso ferir o terebinto. Quando ele fere o terebinto, sai dele um líquido, e esse líquido do terebinto é muito valioso. Presta atenção. Aí algo me chamou a atenção. Por que, pastor? Que quando eles arrancam esse líquido aqui, a resina do terebinto, o terebinto não produz mais, ele para de produzir. Quando o terebinto para de produzir,
É a mesma forma, eu fui no terebinto, arranquei aquilo que tinha valor para mim. Aí depois os mesmos que arrancaram a resina do terebinto, sabe o que eles fazem? Agora vamos lá matar o terebinto, porque aquilo que servia nele, agora ele não presta para mais nada. E quando o terebinto servia para o perfumista, ele pegava, mas depois que ele estava cuidando dele, ainda precisa ser. Aí quando ele arranca, fere a árvore e sai a resina, ele fala: agora ele não vai produzir mais nada. Corta a árvore, joga fora. A mesma forma que eles tentam fazer comigo e contigo. Tem pessoas que te abandonam, vão tentar arrancar o melhor que você tem: relacionamentos, finanças, caráter, vida financeira, vida sentimental. Vai aproveitar de você, de tudo que você tem. Quando você não tiver mais nada que agrada, ele vai falar: corta, joga fora. Mas só que algo me chamou a atenção, que eu me comparei como terebinto. Por que, pastor? Porque quando disse assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como terebinto, e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Sabe por quê? Porque quando eles cortam, presta atenção, a árvore com o nome terebinto, quando eles batem nela, fera ela toda. E quando eles estão arrancando a árvore, a história diz que aquela árvore, ela escorre um líquido. E nesse líquido, uma gota, fala comigo, uma gota. Uma gota, quando ela pinga no solo, ela tem poder de crescer de novo. Vocês não entenderam? Quando arranca dele aquele que interessa, eles vão cortar, e uma gota do líquido pica no solo, ela cresce de novo. Mas ela não cresce de qualquer forma. Você sabe o que o historiador diz? Que quando ela cresce a segunda vez, ela vai mais alto do que antes. Que quando ela cresce a segunda vez, ela produz mais fruto do que antes. Pastor, não entendi. Quando ela cresce a segunda vez, o cheiro dela exala mais do que antes. Pastor, não estou entendendo. Eu estou profetizando na vida de alguém. Eles podem ter te ferido achando que te mataram. Sabe o que Deus está dizendo para mim? É no meio desta ferida que você vai crescer muito mais do que antes. É no meio desta ferida que você vai exalar mais cheiro do que antes. É no meio desta ferida que você vai produzir mais fruto do que antes. Eu vim aqui esta noite dizer para alguém: mesmo a raposinha ter entrado dentro da vinha, mesmo a raposinha ter tentado destruir o teu casamento, Deus me autoriza a dizer para alguém: o que, pastor? Que o vigia da torre ainda está na casa. E se o vigia da torre ainda está na casa, ele está dizendo: o teu casamento não será destruído, a tua família não será destruída. Mas por que, pastor? Sabe por quê? Porque a flor ainda era um sinal que ainda ia dar uva, para depois que desse uva, era um sinal que ia dar vinho, e depois que desse vinho, era um sinal que ia começar tempos de alegria. Pastor, você está querendo dizer o quê? Eu estou dizendo para alguém: é tempo de alegria na tua casa, é tempo de alegria na tua família, é tempo de alegria no teu filho, é tempo de viver momentos de alegria. Ah, pastor, eu não estou entendendo por quê? Por quê, pastor? Porque todo casamento tem que ter vinho. O vinho significa alegria, e o vinho também representa o Espírito Santo de Deus. Eu estou dizendo para alguém aqui: a tua história não vai terminar assim. Deus está dizendo: a partir de hoje começa um tempo novo, uma nova história sobre a tua casa, a tua família. Quem recebe esta palavra, glorifica ao Senhor. Ficam de pé. Você que está ao vivo conosco, que Deus abençoe você, tua casa, a tua família.
Amanhã estaremos ao vivo.